Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui todos os dias passando mensagens das cartas para você que tem aí os seus questionamentos pessoais e recorre ao baralho cigano para ter respostas. Então, o meu papel aqui com você é passar mensagens diariamente, tá? Então, se você está conhecendo o canal agora, faz a sua inscrição, ativa o sininho, seleciona para receber todos os vídeos, deixa o seu like, assim você vai nos ajudar a levar os nossos vídeos a mais pessoas para que a gente possa progredir aqui, alcançando mais gente e cada vez propor mais leituras de cartas, certo? Então, conto com vocês. Deixa também o comentário depois que você terminar de assistir, tá? Quero ver a sua participação aí, quero ver o que você tem a dizer para a gente poder interagir também nos nossos vídeos, combinado? Então, vamos lá. Temos aqui na nossa mesa dessa vez 2 decks de baralho cigano e o nosso tema é o seguinte: tudo sobre você e ele ou sobre você e ela. Então são boas informações, né, que você vai ter aqui a respeito da pessoa de quem você gosta, né? Seja nesse momento você vivendo aí uma relação ou gostando de alguém, aí você vai adaptar ao que você está vivendo, né? Tudo o que eu vou interpretar aqui, certo? Então são 2 decks de baralho, você vai escolher o seu, né, para poder ganhar a sua mensagem. Eu vou abrir uma mandala com cada um, para a gente passar informações aqui. Então nós temos esse baralho da esquerda com a pedra jaspe vermelha e o baralho da direita com lápis lazuli, tá? A primeira mandala que eu vou abrir é com o baralho da esquerda, então se esse for o da sua escolha, você já vai direto comigo aqui. Se você escolheu da direita, recomendo que você dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque eu vou colocar o tempo para o início da leitura de cada um dos baralhos. Então se o seu for esse, que vai ser a segunda leitura da mesa, e você ficar desde já assistindo, vai demorar para chegar na sua mensagem. Aí é só você olhar aqui abaixo e ir lá para o tempo do vídeo onde vai começar a sua leitura, combinado? Então, se concentra aí alguns segundinhos para você, mentaliza a pessoa de quem você gosta e escolhe o seu baralho. Vamos nessa, gente? Escolheu aí esquerda com jaspe vermelho ou direita com lápis lazuli. Então, vou começar pelo da esquerda. Vou colocar a pedrinha aqui sobre esse baralho e deixar ele aqui acima, tá? Aguardando para chegar na vez dele. E para quem escolheu então o baralho da esquerda, vamos ao trabalho. Então, tudo sobre você e ele ou sobre você e ela é o nosso tema aqui para a gente trabalhar nesse vídeo. Embaralhar um pouquinho o nosso monte, cortar e formar a mandala para a gente passar então as informações que você veio buscar aqui a respeito de quem você gosta, do seu momento com esse alguém que é especial para você. Então vamos lá, embaralhei, cortando e vou colocar as cartas na mesa, formando então aqui a nossa mandala. Nós teremos assim, ó. Vou organizar aqui bonitinho pra gente. Então vai ficar assim. Aí nós temos posições a serem analisadas aqui dentro dessa mandala, tá? O que a gente vai ver? Vai funcionar da seguinte maneira. Aqui na carta de cima a gente vai ver o momento entre vocês, como é que tá a energia a dois aí, tá? Aí eu venho nessa direção aqui, sentido horário. Então na segunda carta eu vou falar da comunicação entre vocês, como está fluindo, como pode acontecer. Aqui ponto forte entre vocês, ponto fraco. Nessa carta aqui, a penúltima da mandala, como está o sentimento, né? E na última carta, aqui fechando a mandala, como vocês podem resolver os problemas juntos, as dificuldades que possam aparecer. Então aqui é uma dica, digamos assim, sobre como melhorar a relação, tá? Ou sobre como criar mais oportunidades a dois, certo? Então, só passei aqui um panorama geral de como vai funcionar a nossa mandala, quais são as nossas posições de leitura, e conforme eu vou fazendo a abertura agora, né, eu vou retomar isso para vocês. Então, vamos começar a abrir a nossa mandala. Vou abrir as cartas aqui, vou abrir tudo e aí começo a interpretar, certo? Então, vamos lá. Muito bem, aí estão as suas cartas, aberta a sua mandala. E vamos às comunicações, vamos às palavras agora. Temos o seguinte, aqui, o momento entre vocês, então a energia entre você e ele ou você e ela.
tá? Nossa primeira posição, carta da árvore. Energia de progresso, de geração de frutos, né? Então, uma energia positiva, saudável, falando sobre grandes possibilidades a dois. Chance de um relacionamento poder se desenhar ou de uma boa continuidade, uma sequência no que de repente você já está vivendo com alguém. Então, a energia é positiva, tá? O momento é favorável aí para um bom entendimento, para um bom andamento das coisas a dois. Na comunicação, que é a segunda posição da mandala, nós temos os pássaros. E isso traz uma ideia aqui de estar lado a lado, de entendimento, de um buscar apoio no outro. Então, isso funciona bem também. A gente percebe que a comunicação pode fluir. Agora, o diálogo é um caminho importante para vocês conseguirem, né, lidar bem um com o outro. De repente, mais espaço para se abrir, para falar do que sente, para falar do que precisa, tá? Aproveitando que a energia do momento é favorável, então a gente tem também essa vibração na comunicação, né? Abertura para diálogo. Então, isso daqui, se você está numa boa com alguém, fala de uma boa continuidade. Se você está precisando de mais espaço para conversar, está esperando a outra pessoa te dar mais oportunidade, então a gente percebe exatamente esse tipo de situação se desenhando a dois, tá? Agora no ponto forte, a terceira carta aqui da mandala, vem a carta do urso. Então, a gente percebe o seguinte aqui, na carta do urso como ponto forte, o urso tem uma ideia que é assim, do apego, né? Quando a gente gosta demais das coisas e a gente fica até em certo ponto enciumado, né? Eu não quero perder, eu gosto muito, então eu cuido muito disso. Às vezes é até o excesso de zelo, né? Pelo medo de perder, né? Porque a gente gosta, então a gente quer ter junto, a gente quer ter ao lado, tá? Então, isso vindo como o ponto forte, a gente percebe assim que é importante um cuidar do outro, tá? Vem essa característica que combina bastante com a ideia de companheirismo aqui dos pássaros, de um buscar apoio no outro. Então, isso deve ser bem explorado, né? Só dou a dica de ter um certo cuidado com a dose, né? Porque se a gente às vezes quer cuidar demais, a gente acaba sufocando também a outra pessoa, né? De repente tomando o espaço que ela quer ter, a individualidade que precisa ter, né? Mas a carta do urso fala sobre essa situação de um cuidar do outro que está sendo manifestado aqui e que pode funcionar bem se não for exagerado, tá? Então é o ponto forte aqui entre vocês. Então, o momento que a gente percebe com as cartas até o momento, né? Até agora, de bastante proximidade, de bastante oportunidades a dois, certo? O ponto fraco da relação está sendo mostrado com a cruz. Isso fala, de repente, sobre os momentos onde a situação pode ficar um pouco mais difícil e a falta de fé, né, de que vai dar certo, de que vocês podem superar, às vezes achando que as dificuldades são maiores do que a capacidade de resolvê-las, sabe? Então, assim, dica para você aqui, para lidar com uma pessoa de quem você gosta: acreditar que vai dar certo, acreditar que vocês passam por cima dos problemas, né? Importante estar ao lado também, não só quando é bom, não só quando está tudo bem, né? Mas também quando é necessário, quando a coisa não estiver tão boa assim, né? E a companhia for importante, então a gente percebe que precisa estar ao lado também, porque a carta da cruz mostra exatamente as situações da vida que nos exigem, né? São testes da vida, às vezes momentos mais difíceis. Então essa carta pode falar sobre uma certa fragilidade da sua parte ou da parte da outra pessoa, no sentido seguinte: como lidar com as dificuldades, né? É meio que aquela vontadezinha de só querer ficar perto quando tá tudo bem, né? Bateu uma dificuldade já dá uma afastada. Ah, não, eu quero que seja perfeito, né? E não vai ser perfeito, né? As relações têm altos e baixos, às vezes as dificuldades que a vida impõe e que a gente tem que encarar, tá? Então a gente percebe a necessidade aqui com essa carta de acreditar mais na força que vocês podem ter juntos, né? Porque aí pela fé vocês superam os problemas, superam divergências, problemas a dois que podem acontecer. Então a gente percebe aqui no ponto fraco, de repente, como eu expliquei, uma certa fragilidade da sua parte ou da outra parte, ou de ambos nesse aspecto, né? De às vezes faltar confiança na própria capacidade para resolver o que tem que ser resolvido, né? De não soltar as mãos quando a gente mais precisa segurar, sabe? Então é isso, tá bom? Agora o sentimento aqui no Sol. A carta do Sol é muito positiva, né? Então mostra os sentimentos fluindo, as intenções aqui
carta de felicidade, de alegria, de realizações, né? Então, é esse sentimento, certo? Que está sendo manifestado aí entre vocês. E isso fala sobre bastante reciprocidade, sobre correspondência afetiva. Então, você gostando da pessoa em quem você está pensando aqui para ganhar a sua mensagem, e nós vemos isso sendo recíproco, porque a carta do Sol é a carta que mostra como flui o sentimento entre vocês, né? De ambas as partes, o quanto um pode esperar mais do outro. O Sol tem a ver com realizações, tem a ver com satisfação, então algo que faz bem para ambos, tá? A relação que vocês têm aí. Claro, claro, essa informação vai valer mais para quem de fato está em um relacionamento, né? Para quem está buscando oportunidades com alguém, a gente pode falar de fato das intenções recíprocas, né? Você é afim e a outra pessoa afim também, tá? Carta da casa, para fechar então a sua mandala, onde eu falo aqui a respeito de como vocês podem lidar com as dificuldades, né? Como vocês podem resolver as questões a dois aí. Carta da casa fala muito sobre segurança que a gente precisa experimentar, né? Ao lidar com alguém. Então isso tem total relação com confiança. Então, como vocês conseguem resolver as coisas juntos? Um confiando mais no outro, né? Porque isso é que vai proporcionar o conforto para lidar com alguém, a segurança para lidar com alguém, né? Para poder fluir a familiaridade, né? De como é estar juntos. Então, a carta da casa mostra que, de repente, dificuldades que possam aparecer, como vocês vão encarar as coisas, né? Um confiando mais no outro, certo? E assim, somando aqui a carta da cruz já, onde eu expliquei, acreditar que tudo dá certo. Então não deixa problemas afetarem a relação. Acho que é uma dica final muito importante aqui para você, porque cada pessoa lida de forma diferente com isso, né? Enquanto tá tudo certo ali é uma maravilha. Aparece um problema, ou algo que pode causar uma dificuldade no relacionamento, uma incompatibilidade de horário, né? Questões de trabalho. Às vezes uma das partes tem um assunto de família para resolver e precisa se ausentar, esse tipo de coisa. Aí cada um lida de uma forma diferente com isso, né? Pessoas que de repente têm uma maturidade maior se mantêm serenas ali, firmes. Não, tudo bem, né? A gente sabe do que sentimos um pelo outro e essas coisas acontecem. Estamos aqui, vai lá, resolve o que você precisa e não se preocupa, né? E se contar comigo, estamos aí. Beleza, isso é maturidade, né? De como lidar com questões que aparecem, imprevistos, coisas da vida. Agora, para algumas pessoas, quando acontece esse tipo de coisa, já vira desespero, né? Porque aí já bate insegurança, ah, não, isso vai atrapalhar a nossa relação, eu já não sei o que vai ser, e a pessoa já meio que perde a linha de como se comportar ali, né? Então, assim, relação de confiança é muito importante, um confiar no outro, acreditar que vocês passam por cima do que for, né? Importante estar lado a lado para o que for, não só para os bons momentos, mas também para os momentos onde houver a necessidade da companhia, a necessidade de apoio, né? Então, é você buscar isso e também deixar claro que é importante para você, né? Então, na sua comunicação, essa ideia deve surgir também no seu diálogo aí com a pessoa de quem você gosta, né? O que você precisa de alguém. Então, para que a pessoa que está ao seu lado possa te oferecer isso, né? Assim é que vai ficar tudo bem organizado e não vai ficar com aquela sensação de está faltando algo entre nós, né? Para que nada prejudique exatamente o andamento das coisas entre vocês aqui, que tem a energia da árvore nesse momento, que é de progresso. Então, para oportunidades, para uma boa sequência de uma relação, tudo para poder andar bem aqui. E com as informações que nós passamos, então você já sabe, né, como pode fluir a comunicação, qual o ponto forte, qual o ponto fraco, né, onde está a fragilidade aqui na cruz, onde está a força entre vocês aqui com o urso, que é um cuidar do outro, cuidado com apenas na dose, para não exagerar, não virar grude, né? Os sentimentos fluem, necessidade de haver confiança, tá bom? Para que exista segurança de ambas as partes. Para a gente poder tocar uma relação adiante, a gente precisa se sentir seguro ao lado de alguém, senão não rola, né? Então, essa dica aqui da casa também foi muito importante para vocês. E assim fechamos então a mandala com o baralho da esquerda. Agora, vamos ao outro da mesa. Trazer, então vou tirar tudo isso daqui primeiro, trazendo aqui o baralho da direita com a pedrinha lápis lazuli. Para você que adiantou o vídeo aí, tendo feito essa escolha. Então vamos à sua mensagem agora. Embaralhar suas cartas, cortar um monte e começar a nossa leitura.
embaralhei, cortando. Então vamos lá. A gente vai colocar uma mandala para você, igual eu fiz com as cartas da esquerda. Vou organizar aqui a mandala, vou explicar todas as posições, o que a gente vai conversar olhando para as cartas. E na hora da interpretação eu vou retomando aqui, tá? Então não se preocupem. Então como funciona? Tá aqui a sua mandala para a gente falar, né? Tudo sobre você e ele ou sobre você e ela. Boas informações aí para te ajudar a lidar melhor com seu parceiro ou com a sua parceira, para você entender mais das possibilidades a dois, no caso que você busca, de você que busca uma oportunidade com alguém agora, tá? Então, temos 6 cartas que formam a sua mandala. Cada carta vai ter um significado aqui dentro de uma posição a ser analisada, certo? Então, do que a gente vai falar? Aqui na primeira carta a gente vai mostrar o momento entre vocês, tá? Qual a energia presente na relação, na forma de um lidar com o outro. Aí eu venho no sentido horário. Então, aqui na segunda carta nós temos como está fluindo ou como pode acontecer a comunicação entre vocês nesse momento. Aqui, próxima carta, ponto forte da relação ou do modo de lidar a dois, tá? Ponto forte, o que precisa ser então mais explorado, né? Aqui, ponto fraco, então de repente onde pode estar uma fragilidade a dois, certo? Cuidados aqui. Nessa carta, a penúltima da mandala, nós teremos como está fluindo ou como pode fluir o sentimento entre vocês. E na última carta, como vocês podem lidar com as dificuldades a dois. Então, de repente, dicas de como melhorar a relação, certo? Então, essas são as nossas posições da mandala. Agora eu vou abrir as cartas e a gente vai retomando o significado de cada posição. Então, não se preocupem, ninguém precisa decorar nada, tá bom? Vamos lá, abrindo aqui para vocês. O que nós teremos? Então, gente, aí estão as cartas. Lá na primeira, onde eu falei que a gente analisa qual é o momento, a energia entre vocês aqui, tá? Veio a carta da cruz. A gente percebe com essa carta que não é o momento dos mais fáceis. A carta da cruz sempre fala sobre dificuldades, testes da vida pelos quais nós passamos, né? Situações que nós devemos enfrentar, que de alguma forma nos trazem lições, e é uma carta que fala muito da vitória pela fé. É o quanto a gente acredita que vai dar certo, é quando a gente reúne força para superar, né? E aí a gente passa pelas circunstâncias da vida, tá? Então essa carta mostra que de repente não é um momento assim dos mais favoráveis entre vocês, momento de dificuldades a dois, seja na relação direta de um com o outro, ou seja por situações da vida que de repente interferem na relação, tá? De qualquer modo, essa carta já está trazendo um momento que pode ser de tensão por conta de dificuldades, e aí é quando a gente sente realmente, quando a gente experimenta a força do nosso sentimento, né? Aqui é quando você entende, quando você está diante dessa cruz, o quanto você realmente gosta da pessoa em quem você pensa, né? Ou com quem você se relaciona, enfim. Porque aí é onde você chega à conclusão do quanto faz sentido estar ao lado desse alguém, ou almejar conviver com esse alguém, apesar de tudo, tá? Então a cruz fala a respeito disso, né? A carta da montanha apareceu aqui na posição que mostra a comunicação entre vocês, né? E vindo a montanha na comunicação, na forma como a conversa pode acontecer, o que a gente nota aí? Dificuldades para fluir a comunicação, né? De repente essa montanha simboliza barreiras a dois agora. é, Então vamos dizer assim, isso vai se encaixar muito bem para pessoas que estão aí sem contato, que brigaram, estão sem conversar, né? De repente a relação deu uma estremecida, enfim, surgiu algum tipo de problema a dois, veio essa montanha na comunicação, que é quando fica aquele climão e meio que cada um para o seu lado, né? Tendo ali uma barreira a dois. Então, desafios a serem superados na comunicação. Isso envolve o quê? Muitas vezes a gente reconhecer os nossos erros, não só apontar os erros do outro, né? Parar de se preocupar, por exemplo, de quem é a culpa do que aconteceu errado ou por que está difícil por tal motivo, né? A gente tem que reconhecer, se propor a lutar para superar adversidades, né? Então, assim, desafios na comunicação. Os desafios podem ser superados, mas isso envolve muitas vezes o esforço pessoal. E aí, mais uma vez, para você despender esse esforço pessoal por quem você gosta, e de repente atravessando um momento com esse alguém que não é tão fácil, como nós vimos na cruz aqui,
É mais um parâmetro para você entender o quanto vale a pena de verdade, para você entender a força do sentimento que você tem, né? Porque aí você está percebendo as adversidades e está entendendo se é por aí mesmo o seu caminho, né? Se é com essa pessoa que você quer continuar convivendo ou se é com essa pessoa que você quer buscar as suas oportunidades, tá? Então a gente já vê esse tipo de situação entre vocês, né? Uma relação que de repente não está no momento dos mais fáceis ou para quem busca a sua oportunidade com alguém, não é exatamente a hora de as coisas darem certo, né? Aqui a gente está compreendendo bastante dessa situação para você buscar entender. Aí é o quanto faz sentido realmente o sentimento que você experimenta, tá? Então vimos o momento, vimos a comunicação. Até aqui, dificuldades, né, que o baralho mostrou com a cruz e com a montanha, certo? Ponto forte entre vocês. Próxima carta da mandala. Carta do trevo aparece aqui. É uma carta que fala sobre otimismo. E isso é muito importante para a gente já combinar lá com a cruz, onde eu falei dos testes que muitas vezes a vida nos impõe. É mais ou menos assim, né? Como se o universo se comunicasse com você e dissesse: é isso que você quer viver? Só que você vai ter que passar primeiro por uma tal situação para ver se você realmente quer viver isso, tá? Então surgem as dificuldades para nos testar, para a gente ver se isso é sincero para nós, se realmente queremos. Aí a carta do trevo, manifestando aqui o ponto forte entre vocês, ajuda muito nisso, porque é otimismo, é alegria para viver, para a gente enfrentar situações difíceis, né? E ainda encontrar energia para a gente não ficar vendo problema em tudo, tá? O trevo traz boa sorte, traz esperança, então a gente percebe esse tipo de energia entre vocês, apesar das dificuldades. Isso é muito legal, tá? Porque já dá um certo equilíbrio, um certo balanço aqui. O baralho começou mostrando dificuldades, mas está mostrando o ponto forte entre vocês, que é o de esperança, que é o de otimismo, é de acreditar que vai dar certo, apesar de lutas que aparecem para serem enfrentadas, tá? Ponto fraco, a mulher. A mulher traz muito da característica emocional. Então, vindo no ponto fraco, mostrando de repente uma fragilidade entre vocês, isso fala sobre vocês de repente levarem tudo para o emocional e faltar razão, né, para analisar melhor as coisas. Como isso pode se apresentar? Por exemplo, aparece um problema e aí, né, tudo vira muito intenso. Se vocês deixam levar muito pela emoção e aí isso fragiliza muito, né? Então falta de repente o que aqui? Uma dose maior de razão. Peraí, estamos diante dessa situação, vamos analisar, vamos raciocinar, vamos parar para pensar porque a gente vai encontrar a solução. É não se deixar afetar demais pelas circunstâncias, entende? Quando a gente está muito no emocional, a gente se deixa afetar demais, tá? Então isso é uma fragilidade aqui entre vocês, um ponto a ser observado, combinado? O sentimento aparece ali com a carta dos ratos, a gente está percebendo um certo desgaste aqui nos sentimentos, então no modo de um se relacionar com o outro ou no modo de um lidar com o outro. Isso pode ser um reflexo das dificuldades que nós vimos aqui, né? Já começamos falando que a energia do momento entre vocês não é de tudo aberto para acontecer, é de dificuldades, né? É um momento de se acreditar nas coisas para superar. Vimos que a comunicação está aqui com desafios, tem barreiras que precisam ser superadas. Então, essa carta do rato no sentimento pode ser um reflexo disso tudo aqui também, né? Porque é um pouco normal até. Quando a vida não está fluindo, a gente fica meio para baixo, a gente perde energia, né? A gente fica meio desanimado mesmo, então essa carta dos ratos tem a ver com isso. Às vezes a gente precisa ver a situação fluir um pouco mais para a gente ter aquele ânimo maior, tá? Então, esse rato aqui nos sentimentos, trazendo desgaste, de repente no modo de um lidar com o outro, é reflexo aqui dessas cartas da cruz e da montanha, no momento e na comunicação entre vocês, tá? Mas a gente já percebeu aqui, olha, e também, de repente, reflexo até dessa carta da mulher, como eu expliquei, por se deixarem afetar demais pelos problemas, né? E isso gera muito desgaste emocional, então vai mostrar também um prejuízo emocional nos sentimentos ali, tá? Até o momento, o que nós vimos como dicas para equilibrar mais essa situação? Uma dose maior de razão, né? Parar para analisar, para pensar, para organizar as ideias e otimismo, esperança, aqui, olha, acreditar que tudo vai dar certo, né? A cruz, mostrando lá o momento entre vocês, mostra o momento adverso, mas mostra também que a vitória acontece pela fé. Então, é não perder a crença na positividade, na resolução das coisas, tá?
E para fechar a sua mandala, nós temos a árvore, né? Que vem trazer aqui uma posição mostrando como vocês podem lidar com as dificuldades. Então, de repente, dicas de como melhorar a relação. Aí nós temos a força da árvore aqui de progresso. Então, de ir sempre adiante, né? De entender que vocês têm aqui frutos para serem alcançados juntos, que vocês têm prosperidade, conquistas a dois, mas tem que saber passar por certas coisas. Esse é o segredo da vida, muitas vezes, né? A gente saber atravessar as diferentes marés, saber enfrentar os problemas, saber passar pelas dificuldades, né? Muitas vezes, para a gente chegar até uma determinada conquista, a gente tem que atravessar, né, alguns espinhos ali, tá? Então, essa carta da árvore, para melhorar a relação, para mostrar como vocês podem lidar com as dificuldades a dois, traz esse conceito, certo? É mirar no futuro, é planejamento de vida. Tudo bem, tá difícil agora, mas a gente vai saber passar por isso. Isso vai passar, a gente vai atravessar, né? E a gente vai permanecer juntos. Não vamos, ou vamos criar oportunidades juntos, né? Não vamos deixar as coisas se perderem pelo que a vida está colocando diante de nós, tá? Então esse é um pensamento importante. Então, fechamos assim a sua mandala, né? Passei aqui todas as recomendações. Vimos um momento que é de bastante aprendizado, é de bastante percepção. Não são cartas que mostram tudo bem, né? E às vezes é bom até quando o baralho se abre dessa forma, porque se saem cartas boas, né? Só positivas ali, então às vezes falta entender certos detalhes, né, do que está acontecendo, de como entender melhor as coisas, de como lidar melhor com as coisas. Então, aparecem cartas como essas, a gente fica mais dentro da realidade e entende melhor o que esperar, entende melhor como agir, como se comportar para resolver as coisas e para ficar numa boa, tá? Então, assim eu passei tudo sobre você e ele, sobre você e ela, né, fechando a nossa leitura. Agradeço pela presença de todos nesse vídeo, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.